Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo. Hoje aqui aula em um espaço novo aqui. Eu não vou mostrar ainda porque não está finalizado. Eu tô com uns negócios aqui atrás, uns armários, mas estou num lugar diferente. Vocês vão ver que eu tô meio verde desse lado aqui, é porque as paredes são verdes, ainda vou pintar depois de outra cor. Mas tô aqui já no espaço, tô sem fone, tô falando alto pra caramba, tô gritando aqui. Enfim, é outra pegada aqui. Eu tenho um aspecto mais de estúdio, então eu me sinto mais motivado. Olha que legal. O tema da aula de hoje é sobre motivação, né? Só para dar uma tiradinha com vocês. É, o tema da aula ficou: você não precisa de motivação, você precisa de coragem, tá? Tava comentando com as meninas aqui antes de começar a gravar que por mais, como eu posso dizer assim, por mais importante que sejam as aulas para mim, né, elas são muito importantes, como eu estava explicando, né? Eu falo das coisas que estão na minha cabeça para todo mundo, a torto e a direito. Falo para quem quiser ouvir, para quem, né, para quem estiver atento e quiser absorver. Mas elas são importantes porque são momentos em que eu concretizo com começo, meio e fim, né? Eu estresso o ponto, estresso o tema, estresso o tópico para ficar bem claro. E eu nunca tinha falado sobre motivação, especificamente motivação, tá? Eu sou um cara que nasci, né, como um profissional da área do autodesenvolvimento. Eu nasci num berço motivacional, tá? Eu comecei a frequentar cursos de motivação, né? Também por trabalhar em áreas de vendas também, muita coisa sobre motivação, motivacional, tudo mais. Então, para mim, falar de motivação, falar mal de motivação seria um tiro no pé, porque eu sei que ela é importante, eu sei que ela ajuda. Só que eu quero desbloquear em vocês um nível acima do que é motivação. Por quê? A motivação ela é traiçoeira, tá? Então eu quero tratar com vocês aqui, como eu disse, eu não sou contra a motivação, né? Quando a pessoa talvez que tenha te enviado esse vídeo, ou se você achou ele aí funcionando no YouTube, talvez você tenha achado que eu vou entrar numa linha anti-motivação. E não é bem isso, tá? Eu gosto da motivação, gosto de fazer motivado, muitas vezes busco me motivar em alguns momentos, mas, galera, as coisas que eu faço motivada no meu dia talvez sejam 15% do que eu faço. Nem isso, tá? Num dia bom, talvez 15% do que eu faço seja motivado. Os outros 85, os outros 90% do que eu faço não tem a mesma motivação. Só que se eu deixar para fazer só esses 15% que eu tô motivado, o que que acontece com os 85, né? Se dar aula para mim é o ponto alto do meu dia, o que que eu vou fazer das 8 da manhã às 8 da noite? Entendeu? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se estar aqui é a coisa que eu mais gosto de fazer na quarta-feira, e aí, meu dia começa às 8 da noite? Então, não, né? Então, assim, é nesse lugar que eu quero explorar com vocês. Como eu disse, não é uma aula anti-motivação, mas é uma aula que vai desbloquear a coragem de superar, né, essas dificuldades que a gente tem, né, de fazer o que tem que ser feito, muitas vezes mesmo sem vontade. Então, vamos lá, tá? Se o que eu falei até aqui você não entendeu se essa aula é para você, se você é aquela pessoa que não consegue agir sem estar motivado, fala, sem estar motivado eu não consigo. Ah, hoje não é um bom dia para começar. Mas, tipo assim, não é um bom dia porque tem uma trava externa, é porque eu não tô no mood, sabe? Eu não tô no estado de espírito para isso. Se você acha que tem que estar pronto para quando estiver pronto você começar. Se você prefere uma inspiração do que fazer mais ou menos. Ou só funciona no seu ritmo. Cara, essa é uma aula para você. Eu vou, como eu disse, estressar o tópico aqui da motivação e talvez colocar para você um novo nível com relação às tarefas aí do seu dia, com relação à maneira com que você encara o seu dia a dia. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou começar a explicar aqui um pouquinho do que eu tenho para falar.
quero reforçar que essa aula é uma aula especial, porque é a primeira aula no escritório que eu montei em casa. Olha que legal. Eu tinha um escritório em casa em 2023, aí 2024 eu passei 2024 no escritório físico mesmo, num lugar físico mesmo, e 2025, quase que um ano aí, tá indo para um ano que eu devolvi o escritório. Se vocês voltarem algumas aulas aí em novembro do ano passado, eu devolvi o escritório. É uma coisa que eu percebi que era importante para mim ter um espaço para trabalhar e eu tinha perdido. Para mim, não me impediu de trabalhar, não me impediu de fazer grandes coisas, mas sabe aquela coisinha de que não era igual? Então, tô agora aqui num espaço aqui. Ainda não vou tirar o meu fundo falso aqui, porque a ideia é preparar aqui. Eu subi a minha mesa ontem. Ontem eu passei o cabo de internet, ontem eu fiz tudo aqui, então não dá para mostrar ainda, mas assim que tiver minimamente arrumado, eu vou fazer uns stories, vou semana que vem, eu acredito que eu já vou fazer aula sem o background aqui falso aqui atrás, então vamos lá. Galera, a tela já tá para vocês aí. Qual que é a tese da aula de hoje? Sobre o que nós vamos repousar esse conhecimento, tá? Essa conversa, esse papo aqui de hoje, tá? Motivação é aluguel. Aluguel. Dever é patrimônio. Patrimônio. Galera, eu pensei em mil formas de explicar isso para vocês. Como eu disse para a Karine, disse para a Nayara também antes de começar, essas aulas elas são importantes para mim e acho que para quem acompanha também porque é o momento em que eu dou vida, eu concretizo diversos conceitos que eu tenho na minha cabeça. Então, eu paro, eu explico, eu dou um começo, meio e fim, sabe? Eu consigo trazer toda a ideia de vários ângulos. Só que não é todo dia que eu tô legal, não é todo dia que eu tô bem, não é todo dia que tá tudo maravilhoso. Por exemplo, tem duas semanas aí na aula sobre espiritualidade, que aconteceu aí, acho que foi a aula 63. A Joana tava malzona, cara, malzona. Ela tinha passado, assim, a pior semana de sono da vida dela, ela tinha passado aquela semana. Ainda que a aula seja o ponto alto da minha quarta-feira, eu não daria essa aula se eu não estivesse enxergando isso como um dever, tá? Eu não pararia a aula antes se o bem-estar da minha filha também não fosse um dever meu, entendeu? Então, é muita coisa vocês vão ter que colocar na caixinha do dever, sabe? Trabalho é caixinha do dever, cuidar dos filhos é caixinha do dever, cuidar do marido e da esposa é caixinha do dever. Tem várias coisas que são nosso dever. Não dá pra gente fazer tudo só quando tá afim, só quando tá motivado, né? Então, assim, muitas vezes você pode ser que você seja escravo da motivação, escravo de uma paixão, e aí o seu humor esteja acima do dever, né? Muitas vezes a emoção, ela é um ruído na nossa vida. Nem sempre ela é o que a gente deve, né, fazer, né? Nem sempre é o que a gente deve seguir, né? Eu conheço pessoas que são absurdamente boas no que fazem, mas só vivem embasado no que sentem e aí só tomam as piores decisões. Porque tem dia, como eu falei na aula lá, na aula 63, acho lá, aquela que a Joana passou mal de intoxicação lá, não, de alergia. Falei, cara, se eu for pela minha emoção aqui, eu pego a Joana pra adoção essa semana. Eu termino. E acabou que ela passou mal, eu tive que parar a aula, que é uma coisa que eu gosto muito, pra ir levar ela pro hospital. Paguei uma consulta, paguei um PS particular do hospital, porque a gente tá sem plano de saúde. Então, assim, e também, segundo cálculos e planilhas, é melhor você pagar as consultas do que você pagar um plano que você não usa. Então, assim, no geral a gente ficar, né, refém do humor, escravo de uma paixão é um problema, né? O dever ele é intransferível, o dever cria dignidade. Então, a gente vai trabalhar muito sobre o dever. O herói da motivação é o dever, tá? Todas as vezes que você se vê escravo da motivação,
toda vez que você se vê, tipo, ó, tinha que fazer isso, tinha que entregar isso, tinha que mexer naquilo, naquilo outro, e não tá conseguindo fazer, confere se você não consegue colocar isso como um dever seu dentro de você, né? Um dever ele entrega responsabilidade, né? Ele é uma coisa que vai fazer com que você absorva o teu compromisso, a tua tarefa, o teu trabalho, as tuas ações e se coloque acima. Como eu disse, o dever ele está acima da motivação, entendeu? Muitas coisas a gente não faz motivado porque é um dever nosso fazer, né? Dias super gelados, por exemplo. Quem aqui adora tomar banho? Ninguém, mas toma porque é dever tomar banho, né? Somente o brasileiro que gosta de tomar banho, né? Dias que tá completamente frio, eu vi até um meme esses dias muito bom que eu lembrei agora. Que é o cara falando assim, tá. Galera, tá 10 graus aqui na minha cidade e eu descobri por que que esse lugar aqui chama box, porque vai ser uma luta pra tomar banho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz porque é dever mesmo, sabe? Não tem como correr, fugir. E vamos lá então explicar um pouquinho do que pode ser, né, um crime contra o dever, tá? Eu vou elencar para você aqui 8 crimes contra o dever, tá? Que faz com que você não entregue o que você deve entregar, que faz com que você não faça o que você tem que fazer, que faz com que você tenha um resultado bem aquém do que você poderia ter, beleza? Vamos colocar aqui 8 comportamentos de quem coloca o sentimento acima do compromisso, beleza? Primeiro, crime contra o dever, terceirização. O que é isso aqui, Mal? O próprio nome diz, terceirização é você delegar responsabilidades que não devem ser delegadas, né? Por exemplo, você delegaria dar atenção ao seu marido para uma outra mulher? Não, é um dever seu dar atenção, né? Principalmente aquela atenção para o seu marido, para sua esposa, né? Educar seus filhos. Você poderia delegar a sua educação para uma outra pessoa? Até pode, mas não deveria, né? Até tem pai que acha que quem tem que educar é a escola, quem tem que educar é a babá, e o pai fica só ali legalzinho para levar no shopping, no McDonald's e no Beto Carreiro, entendeu? Terceirização, galera, é o primeiro crime contra o dever que você pode cometer, tá? Culpar o seu chefe, culpar o clima, culpar o trânsito, como se alguém pudesse assumir aquilo que só cabia a você, tá bom? Terceirização é um crime contra o dever. Anotem isso, tá? Jogar a responsabilidade para uma outra pessoa sobre coisas que não são de responsabilidade de outra pessoa é uma insanidade, tá bom? Não terceirizem o seu trabalho, né? Ah, Maurício, eu sou empreendedor, eu tenho que terceirizar. Sim, mas tem coisas na sua empresa que não dá para terceirizar. E toda vez que você terceiriza, você é roubado, você é passado para trás, você é enganado, você no relacionamento, tem coisas que não dá pra terceirizar. Quando você terceiriza, você é traída, passada pra trás, esquecida. Criação dos filhos, tem coisa que não dá pra terceirizar. Se você terceiriza, você é agredida, você é vista como uma mamãe, você entendeu? Várias coisas que acontecem que não dá pra terceirizar. E não dá mesmo. Ponto, acabou. Tem gente que não sabe por que tá sendo demitida muitas vezes. A pessoa às vezes não entrega nada e, era uma surpresa. Claro, você não faz nada e acha que a culpa é de todo mundo. Então, é complicadíssimo esse lugar aqui que a gente está trabalhando de terceirização, beleza? Segundo, crime contra o dever, tá? Confundir prioridade com urgência. Confundir prioridade com urgência. Prioridade com urgência. Isso aqui eu sempre falo, né, para vocês também, mas eu quero trazer essa clareza para vocês de que nem tudo que é urgente é o momento de vocês fazerem, né? Tem muita pessoa que vive ocupada o dia inteiro, fazendo muita coisa e não olha, né, para o que ela tem que olhar mesmo, né? Vive apagando incêndio e abandona o que vai sustentar a vida dela no longo prazo. Exemplos claros disso, exemplos diretos disso. Cuidar da vida dos outros,
Se entupir de notícia de Big Brother, de Fazenda, cuidar de pequenices que não cabem a você cuidar. Então, vou dar um exemplo para você. Eu estava hoje aqui trabalhando, há 15 minutos de entrar numa reunião. 15 minutos, tá? Faltava 15 minutos para entrar na reunião. E aí, a Laís percebeu que ela estava sem fralda para Joana. Aí eu falei, ela veio e mandou mensagem aqui, que agora a gente está distante agora, né? Eu não tô mais na sala. E aí ela falou, Mal, acabou a fralda. Eu falei, cara, eu tô a 15 minutos de entrar numa reunião super importante aqui. Uma reunião super tensa aqui que não vai dar para eu remarcar. Ah, mas acabou a fralda. Eu falei, você trocou quando a última fralda? Ah, troquei agora, mas acabou agora. Eu falei, cara, acho que ela consegue esperar uma hora aí, se for de xixi, né, no caso, para eu acabar a reunião e ir buscar lá, né? Se eu não tivesse, né, o entendimento sobre o que é prioridade, o que é urgente, adivinha eu largando tudo aqui e indo atrás de pegar a fralda e ainda ter que rodar mercado ainda, né? Porque é a fralda específica, do tamanho específico, né? Pensa se eu tô aqui e aí eu tivesse cuidando da vida da minha sogra, do meu sogro, se eu tivesse cuidando da vida do Neymar, da Bruna Biancardi, meu, não dá, não dá. Por mais urgente que pareça diversos assuntos, você tem que ter clareza sobre a sua prioridade. E você não saber isso é um crime contra o seu dever, tá? Não saber o que é prioridade é um crime, além de ser uma imprudência absurda com a sua própria vida, tá bom? Terceiro ponto aqui, sabotagem matinal. O que que é sabotagem matinal, galera? Sabotagem matinal é você já acordar, já se pregar no celular, você acordar depois das 8 horas da manhã. Cara, 8 horas da manhã, passou de 8 horas da manhã, o dia faz assim, ó, pro meio-dia, ó. É um piscar de olhos para dar meio-dia. Você acordar depois das 8 da manhã é não fazer nada com a sua manhã, tá? Um horário interessante ali para você tá levantando é entre 6 e 7, beleza? Por quê? Porque quando você acorda nesse horário de 6 e 7, você consegue tomar um café de boa, você consegue, às vezes, tomar banho, se você é de tomar banho de manhã, você consegue arrumar um cabelo, arrumar um não sei o quê, né? Se você, obviamente, não for se você não for um CLT, isso que eu tô falando. Se você for um CLT, você vai ter que acordar cedo, 5 e meia, 6 horas, como qualquer pessoa normal, tá? Mas se você é uma pessoa que não tem um compromisso, mesmo que você estude só à noite, que você seja universitário, bancado pelo seu pai e tal, cara, não, né? Se você for uma pessoa que não tenha uma necessidade de sair de manhã para pegar a condução, não acorde depois das 8, de forma alguma, tá? Se levantar depois das 8 é você dar descarga na sua manhã inteira. E aí, se a sua manhã não foi boa, a sua tarde também não vai ser. Aí você vai pegar no tranco, sabe que hora? À noite. Aí adivinha, tá instaurado o ciclo de trocar o dia pela noite, porque você só vai estar no gás à noite. Aí você vai começar a fazer uma coisa ou outra, vai entrar no foco. Quando você vê, é 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, começa a dar sono. 5 e meia, você tá na cama, indo dormir, o sol tá raiando. Entendeu? Não façam isso, tá? Não se sabotem pela manhã. Acordem antes das 8, tá? Por favor, para que você possa cumprir o seu dever, independente se você é a esposa do Pilates, independente se você é o herdeiro, independente se você estudante, tá? Não acorde depois das 8 porque é um problema sério, tá? Ah, Mal, então você é o cara que acorda todo dia antes das 8. Não, eu acordo todo dia antes das 8. Mas tem dia que eu volto a dormir, principalmente quando a Joana acorda 188 vezes durante a madrugada. E aí, quando eu acordo depois das 8, na verdade, eu acordo antes das 8 porque eu tenho que levar meu filho na escola, mas se eu volto a dormir, por exemplo, depois que eu levo ele para a escola, a minha manhã vai para o ralo. Eu consigo fazer uma, no máximo duas coisas importantes antes da hora do almoço, tá? E aí meu dia vai para o ralo. E aí começa o ciclo também, como eu disse. Beleza? Quarto crime contra o dever. Uma meta que não é meta. Meta não meta, vamos chamar assim.
Por quê? O que que é uma meta não meta? Galera, esse papo já é um papo, cara, de qualquer perfil de coaching, qualquer perfil de qualquer coisa aí. Você vai ver a galera falando que meta tem que ter, né? Data, tem que ter quando, onde, como, tem que ter tudo isso. Mas geralmente a pessoa que vive na motivação, ela fala assim: não, eu quero comer melhor, minha meta é comer melhor, minha meta é bem-estar e tal, não sei o quê. Cara, pode ser, tá, que é isso que você tá falando funcione como uma semana, tá? Uma semana é legal você falar, "Ah, não, eu quero só comer melhor, quero viver melhor, quero, sabe, ver meus netos crescerem e tal." O problema é que isso não sustenta, tá? Da segunda semana em diante, você vai precisar de alguma coisa concreta para poder fazer, né? Então, comer melhor não é meta, entendeu? Emagrecer não é meta. Engordar não é meta. Ganhar mais dinheiro não é meta. Trocar de trabalho não é meta. Não é meta. Mudar de país não é meta. Vixe mal, agora você zoou. Como assim não é meta? O que que é meta então? Meta é ir morar em Portugal em 2027. Qual o custo de vida? Qual o trabalho que eu vou ter? Entendeu? Emagrecer não é meta. O que que é meta então? Perder 10 quilos até dezembro, entendeu? É, vestir um manequim 38 é meta, entendeu? É algo palpável. Então, você colocar uma vontade travestida de meta, tipo, ai, nossa, é, comer melhor, nossa, viver mais, viver bem, bem-estar. Minha meta é bem-estar, entendeu? Não é meta, você vai se sabotar. Você vai cometer um crime contra o dever, tá? Você vai cometer um crime contra o dever. Então, tarefa sem escopo, sem medida, sem término, vai ser só mais uma palavra ao vento que você vai lançar e vai dar um trabalhão para você conseguir fazer qualquer coisa se você não tiver o que, quando, como e onde, tá? Então, anotem isso daí, tá bom? Vamos lá. Opa, 5. Eu vou usar aqui uma palavra em inglês, mas eu vou explicar o que que é, tá? Over promise. Over promise é o quê? Prometer demais. Prometer muito, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. No mesmo dia você quer ir na missa, você quer visitar sua mãe, visitar a sua sogra, você quer ir na festinha infantil, você não vai fazer nada. Nada, 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 nada. Não prometa muitas coisas no mesmo dia, sabe? Promete mais do que cabe na agenda real, sabe? E aí você vai ficar só colecionando desculpa nobre. Então, por exemplo, ai, pessoal, nossa, eu não vou conseguir comparecer porque, sabe, a minha mulher ela tem, nossa, um encontro do pessoal do grupo da igreja de oração e tal. Nada, é que eu marquei 68 coisas no mesmo dia e aí eu fiquei, prometi demais, prometi, achei que eu ia ter mais tempo do que eu teria, entendeu? Não fiz nada do que eu prometi porque eu coloquei um monte de coisa na frente e acabou que isso virou um problemão aí pra mim, porque, como eu falei, é overpromise, é prometer demais. Geralmente quem promete muito entrega pouco, geralmente, tá? A exceção, né? A regra é prometer muito e entregar pouco. A exceção é prometer muito e entregar muito. Tem gente que consegue, tá? Tem gente que consegue, que tem organização. Eu sou um cara que prometo muito e entrego muito também, tá? Claro que tem meus dias que eu acho que eu tô entregando horrores e as pessoas não estão vendo do mesmo jeito, mas com organizaçãozinhas assim, bem delineadas, calculando bem o tempo e o movimento das coisas, você consegue prometer bem e entregar bem, tá? Mas você tem que ter domínio sobre o que você está fazendo. Vamos lá para o sexto. Microquebras. O que que são microquebras? Microquebras é aquele soneca do celular, sabe? É você falar que só hoje,
É você tornar a exceção como regra, sabe? Eu tenho alguns projetos que eu conduzo aqui, que eu toco, né? E, cara, tem algumas empresas que é interessante, que é a cultura da empresa se apegar à exceção. Então, tem uma empresa que eu tô ajudando, e aí a gente vai falar assim, pessoal, a gente vai preparar aqui para todo mundo um arroz com feijão, bife e batata, tá? Aí você vê no Zoom alguém com a mãozinha levantada. Aí você fala aí, fulano, o que que foi? Não, então, qual que é o tipo da carne? Não, a carne é contra filé, é maravilhoso, todo mundo vai gostar. Ah, então é porque tem pessoas que não comem carne com gordura, né? Então tem que tirar. Não, a gente pode pensar numa opção de carne sem gordura, não tem problema. Então vamos colocar colchão mole. Aí alguém levanta a mão. Pá. Tá, mas é que colchão mole fica seco, né? E aí a nossa cultura aqui é que, entendeu? Aí eu falo, cara, pra que tanta exceção? A gente fica às vezes discutindo 1 hora e meia sobre exceções e não fala sobre o principal, sabe? É diversas micro quebras mesmo, assim, que fica. Pequenas quebras que ficam atrapalhando o andamento. E a gente faz isso o dia inteiro. A gente põe o celular na soneca, a gente não coloca nada na agenda, a gente fica refém de notificação, entendeu? Então aqui, eu tô aqui, pô, já tocou aqui, o fulano curtiu meu post, o fulano me seguiu, fulano me mandou DM, recebi 8 memes, entendeu? Tô aqui tocando diversos outros projetos, então o WhatsApp tá pipocando aqui, cara, eu tô aqui com vocês, meu dever é estar aqui com vocês, eu tenho que estar inteiro, né? Agora que eu consegui subir o escritório, eu já conseguia fazer isso quando eu tava com o escritório lá no Marco Zero, lá em 2024. Mas agora que eu consegui subir o escritório, eu lá embaixo, hoje, eu já não mexi em coisa de trabalho enquanto eu tava lá na sala, por exemplo, né? Deixei o trabalho aqui, quando eu desci, o trabalho ficou aqui. Isso foi maravilhoso. Eu lembrei como que é uma vida com caixas, né? Antes era estava tudo uma bagunça. Mas essas micro quebras elas vão quebrar você, né? Vão ser rachaduras que viram desabamento, tá? Vão ser rachaduras, anota isso, tá? Micro quebras vão ser rachaduras que vão desabar a sua casa, tá? Você ficar com pequenas quebras aí, seja por notificação, seja por opinião dos outros, seja por soneca do alarme, seja por não colocar na agenda, seja por sei lá o que, tá? Não dá, tá bom? Sétimo crime contra o dever, sem pós-ação. Pós-ação. Galera, o que é uma pós-ação? Pós-ação, ela é você, por exemplo, acabar uma aula e revisar o conteúdo da aula. É você escrever um texto e ler o texto. É você terminar um projeto e pensar no que pode melhorar o projeto. É você revisar, né? Geralmente, a pessoa que não tem uma pós-ação, ela não revisa o que foi feito. Então, acaba que ela fica repetindo sempre os mesmos tropeços todo santo dia. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu quero acordar às 5h30. Você consegue acordar às 5h30? Não consigo. Há quanto tempo você está tentando acordar às 5h30? Pô, tem 3 meses. Cara, você não percebe que tem alguma coisa errada? Que hora você vai pra cama? Ah, eu vou umas 1h30 da manhã. Meu, impossível. O ser humano precisa de pelo menos umas 7 horas de sono aí pra poder acordar legal, né? Então você quer acordar às 5h30 e ainda dormir 1h30? É, mas eu tenho um amigo meu que faz. Fala, tá, não é o seu caso, entendeu? Não é o seu caso. Então precisa revisar, sabe? Precisa revisar, precisa ver o que está sendo feito, o que está acontecendo. Porque se você não revisar, você vai repetir os mesmos erros todo santo dia. E como eu disse, todo santo dia é complicado. Como eu disse, a motivação, ela é complicada, né? Se você não enxergar diferente, você vai se estabacar, beleza? 8 pontos. Vamos colocar aqui, autonegligência. Autonegligência. Negligência. O que que é a autonegligência, galera? Autonegligência é você
Não olhar para o seu sono, não olhar para sua alimentação, não olhar para sua água, sabe? Usando o exemplo da aula passada, é como se você tivesse tentando andar com o seu carro sem combustível. E olha que engraçado, eu comentei só no grupo isso, eu não comentei na gravação. Semana passada, na sexta-feira, eu fiquei sem combustível por conta do sensor de combustível do meu carro tá com problema. E eu estava controlando pela quilometragem, né? E aí eu sei quanto que um tanque faz mais ou menos com quanto que o carro faz mais ou menos com o tanque, só que eu devo ter acelerado um pouco a mais, porque o tanque acabou antes da quilometragem, então eu fiquei na rua. Não porque eu estava ocupado demais para abastecer, tá? Não por isso, mas porque eu vacilei aí em estar sem tempo para arrumar o sensor de combustível, que inclusive eu já comprei e não arrumei ainda. Tenho que parar para arrumar, mas estava muito focado em montar o escritório. Galera, autonegligência é também um crime contra o dever. Por quê? Quem que vai fazer as coisas da sua vida? Não é você? É. Como que você vai fazer sem ter dormido, sem ter comido, sabe? Sem ter uma saúde física boa, entendeu? Não dá, né, para negligenciar, tá? Cara, você que tá acima do peso, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não interessa que tá acima do peso, tá? Faça alguma coisa, não tem problema. Você pode estar pesando mais 50, mais 60, mais 80, não tem problema. Mas faça alguma coisa. Não se negligencie a ponto de perder o seu único cavalo para cavalgar nessa vida, tá? Você não tem outro, tá? Não inventaram transfusão de alma ainda, não feita por humanos, pelo menos, tá? Quem faz isso só é Deus, mas tem todo um processo aí. Não existe, tá? Não se negligencie, não passe por cima da sua saúde, da sua vida, dos seus limites, porque você paga com a vida, tá bom? Então, dessa aqui, galera, fazendo o meu bingão aqui que eu sempre faço aqui no final, tá? Quais dessas aqui eu caio com uma certa frequência, tá? Essa aqui eu caio, tá? Eu já me peguei saindo para comprar um negócio que usar à noite, no meio do dia, com cheio de coisa para fazer, entendeu? Já caí várias vezes nisso. Hoje eu me policio mais, como eu dei um exemplo de hoje mesmo, né? Hoje mesmo, o negócio da fralda da Joana. Eu falei, pô, não vou não, cara, eu vou. Tem fralda aí? Tem, então dá pra eu ir comprar na hora que eu for levar as crianças na escola. Sabotagem matinal também, tá? Às vezes a gente. O segredo para eu poder acordar cedo é dormir, galera. Não tem despertador que me tire da cama. Não tem ninguém que me tire da cama se eu não tiver dormido as horas críticas de sono ali. Então, eu acho que fazer isso, esses dois aqui é um que eu caio direto. E acho que esses dois aqui também, sabe? Algumas pausas, hoje menos, tá? Mas antigamente, lá em 2015, sei lá, esses cinco e esses seis aqui eu fazia muito e era um problema porque ninguém via com bons olhos. As pessoas até, tipo, se eu prometia alguma coisa, a galera, quero ver fazer. Falar é fácil, quero ver fazer. Então, vou passar para vocês o que eu aprendi aqui, tá? Vou passar para vocês o que eu tô fazendo, o que tá dando certo e o que pode ajudar vocês aí a entender qual que seria o código de honra do dever aí. Vamos anotar aqui, código de honra do dever. Fazer o acentinho aqui, né? Que nós é letrado. Vamos lá, galera. Código de honra do dever. Quais são, o que que a gente tem que fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos? O que a gente tem que fazer para conseguir vencer a motivação, tá bom? O que que eu preciso fazer para vencer a motivação, que é o nosso maior problema com coisas que não são legais de fazer, né? Como eu disse, tomar banho no frio, por exemplo. Quem é motivado para tomar banho no frio? Eu não conheço ninguém.
Eu conheço pessoas que têm nojo de dormir sem tomar banho, mas motivado para tomar banho ninguém. Só que tem várias coisas que são importantes, como eu até falei isso lá no grupo, né, na comunidade. Cara, uma coisa é falar assim, nossa, eu vou arrumar meu armário quando eu estiver motivado. Outra coisa é, meu, eu tenho que falar com 10 clientes para poder fechar. O meu Excel aqui tá apontando que esse mês eu não pago nem as contas. Então, assim, eu tô zero motivado de fazer. Cara, adivinha só. Você tá, ó, no sal. Você vai precisar fazer mesmo sem estar motivado. Você vai precisar ligar sem estar motivado. Você vai precisar se movimentar mesmo sem a motivação, tá? Então, vamos lá, tá? Começar aqui a explorar o que que seria esse código de honra aqui do dever para você, tá bom? Vamos colocar aqui, primeiro, hora militar, hora militar para o essencial. Por que eu usei o termo hora militar para o essencial? Porque no quartel as coisas elas acontecem na mesma hora, no mesmo dia religioso, né? Como se fosse o sino da igreja. Ele vai tocar naquele dia, naquela hora. E a gente muitas vezes vai tratando a nossa agenda, principalmente porque é essencial, tá? Vai tratando a nossa agenda com tipo, ah, meu, eu não consegui agora, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, é meio-dia. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, é 5 da tarde. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, já escureceu. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, já tá de noite, é hora de dormir, já você já não tem energia. Então, eu quero que vocês entendam que, para o que é essencial na vida de vocês vão ter que colocar uma hora para isso acontecer, um bloco fixo na agenda e isso vai ter que acontecer independente do humor, independente do que você está sentindo, da alegria, da tristeza, independente de você estar bem, tá mal, entendeu? Essas coisas que você vai colocar nessa hora militar do essencial aqui vão ser as coisas que vão manter a sua vida em pé, tá? Vão manter a sua vida rodando. O que que mantém a sua vida rodando? Seu trabalho, sua saúde, sua higiene, o cuidado que você tem com a sua mente, com o seu corpo, com as pessoas que você ama, com a sua família. Isso tudo tem que estar fazer parte do pacote essencial. E tem que ter hora para isso, tem que ter uma hora de quartel mesmo. Hora para levantar, hora para tomar café, hora para todo mundo estar na mesa, hora para ir trabalhar, hora para voltar do trabalho, entendeu? Tem que ter, tem que ter. Beleza? Precisa ter um apego militar ao que é essencial para a vida funcionar, para que a vida se mantenha em pé. Como eu disse, é um código de honra do dever ter esses blocos para fazer o que é essencial para sua vida. Maurício, não sei o que é essencial. Cara, como eu disse, tudo que mantém sua vida em pé, o que mantém sua vida funcionando. Se você é uma esposa, ah, mas eu não trabalho, eu fico em casa o dia inteiro, meu marido não quer que eu trabalhe. Tá, o que que é essencial? É cuidar do seu marido então? Cara, o que que o seu marido precisa que você faça? Ah, não, Maurício, eu trabalho, na verdade tenho filho e tenho marido. O que que eu faço? Pô, trabalhar é essencial, cuidar do seu casamento é essencial, cuidar dos seus filhos é essencial. Isso daqui é inegociável, você não vai poder, né, discutir com isso. Então, é esse olhar e pôr na agenda como um quartel. Tem que ter hora para acontecer e tem que ser rígido. Se não tiver lá no sentido, aqui, ó, batendo continência pro oficial, tá errado, beleza? Segundo código de honra do dever, a gente vai chamar aqui de PMI. O que que é PMI? É padrão mínimo irredutível. O pessoal da startup não tem o MVP, que é o mínimo produto viável. A gente tem aqui o PMI, que é o padrão mínimo irredutível. Isso aqui basicamente é assim: você vai colocar uma meta e é o mínimo que você vai ter que fazer. Dá um exemplo. Ontem eu tinha a meta de instalar o meu escritório. O mínimo que o dia que no dia o mínimo que precisava acontecer ontem era esse escritório estar com internet, com a mesa, com o meu computador aqui.
E aí eu fui atrás de fazer isso, né? Chamei a Vivo, o cara da Vivo não quis. Eu falei, não, mano, vem aí, eu te dou um café, fica aí, pá, vamos fazer. Aí eu já vi que o cara ele era né? Tava meio tipo, ah, não sei se eu faço, pô, perto da hora de acabar meu turno e tal. Falei, não, vamos lá, eu vou com você. Subi eu no telhado, destelhei a casa para poder achar os conduítes que estavam chegando no telhado. Ajudei ele a passar o cabo, ajudei a trazer, ajudei um monte de coisa aqui, porque precisava acontecer, era o mínimo que eu queria e eu ia ser irredutível naquilo. O mínimo para esse dia de ontem era eu montar o escritório. O PMI de hoje era dar a aula. Olha que legal. Tinha outras coisas, mas essas outras coisas ninguém estava olhando. A aula tem que acontecer. Então, o mínimo que vai acontecer hoje é dar aula. De segunda-feira, o mínimo que vai acontecer de segunda-feira é eu fazer a sala VIP, é a mentoria da sala VIP. O mínimo que vai acontecer de domingo é ir na igreja, ir na missa. Então, assim, tem que, sabe? Sexta-feira, pô, comer uma pizza. Comer um hambúrguer, comer uma pizza. Tem que ter um PMI de cada dia. Então, eu vou trazer para um dia normal, de uma pessoa normal. Vai ser o que você vai cumprir até no pior dia. Então, por exemplo, todo dia eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos. Esse é o meu mínimo para poder resolver a minha saúde. Eu estou fazendo um livro, todo dia eu vou escrever pelo menos 200 palavras desse livro. Ah, eu tô procurando emprego. Todo dia eu vou mandar pelo menos 20 currículos para 20 oportunidades diferentes, para 20 RH diferentes, entendeu? Tem que ter um PMI todo dia, padrão mínimo irredutível. Tem que ter um PMI todo dia para poder cumprir. Cara, esse dia não acaba enquanto não tiver isso feito, beleza? Não tiver isso feito. Terceiro código de honra do dever, tá bom? Evidência. Evidência é muito aberta, né? Vou ser mais específico. Evidência de execução. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nem toda hora, né, a gente tá fazendo. Vou dar um exemplo, vai, no trabalho. Nem toda hora você tá lá super mandando ver num relatório, você tá super mandando ver numa venda, numa reunião. Tem horas que você tá moscando, né, no celular, no computador, você tá pensando, tá raciocinando. E aí o que acontece? O, o sucesso, né, o êxito, a eficácia, ela deixa rastro, tá? Então, por exemplo, muitas vezes você não terminou o que você tinha que fazer, mas você já andou bastante. Então, poxa, olha, eu não fiz todo o relatório, mas eu fiz isso aqui, ó, vou mostrar para você como que ficou. Pum, entendeu? Ficou desse jeito, ficou assim, ficou assado. Então, nesse aspecto, toda tarefa tem que ter um rastro, tá? Tem que ter uma evidência, seja um arquivo, uma foto, um link, um checklist, alguma coisa física que você vai mostrar para que você saiba que você está cumprindo, né? Por exemplo, quem não está aqui na aula agora, ao vivo, nunca vai saber se essa aula aconteceu ou não, se eu não mandar o link do vídeo no grupo. Como que as pessoas vão ter evidência de que aconteceu? Eu mandando o link. Na sua vida vai ter a mesma coisa. Como que você vai ter, como que as pessoas vão ter evidências de que você está fazendo? Como que você vai ter evidência de que você está fazendo? Cara, posta no Stories, avisa, põe no grupo, comunica, conta, avisa o marido, o chefe, a esposa. Tem que ter evidência, tá? Tem que ter evidência de execução, que se não tiver evidência, você pode se sabotar mais cedo ou mais tarde. Se ninguém viu, né? Se ninguém viu, e aí? O que que tem? Qual que é o problema? Quarto ponto aqui, ambiente blindado. Ambiente blindado. O que é um ambiente blindado, galera? Mesa limpa, o Chrome com uma, duas abas só, notificação off, celular virado para baixo. Você tem um ambiente que propicia, que facilite você a desempenhar o que você quer, tá? No caso do home office aí, cara.
Não inventar de fazer academia no meio do horário do trabalho. Avisar as pessoas que você está trabalhando, que você não está brincando no computador, sabe? Se você trabalha em loco, cara, evita o cafezinho toda hora, né, lá, né? Ficar na salinha do café lá, trocando ideia toda hora, toda hora. Evite ir 60 vezes no banheiro. Por quê? Porque isso vai minar o seu dever, né? Como eu falei, tudo isso pode virar uma fuga, na verdade, tá? Tudo isso pode virar uma fuga. Ah, mas mal, no trabalho ninguém tá olhando. Bom, não é isso que a gente ouve quando vai ser demitido, né? Quando vai ser demitido, geralmente as pessoas sempre falam, pô, e tem a questão lá também de você não parar na sua mesa, de você estar o tempo todo aqui, ali, acolá, falando, conversando. Sem alguém sempre tá vendo, galera. Fica tranquilo, alguém sempre tá olhando, seja pro positivo ou pro negativo. Beleza? Então, tenha o seu ambiente blindado. Como eu disse, eu estou muito feliz agora, hoje, estou muito motivado, porque em dia 1 de outubro é o primeiro dia de eu estar com o meu escritório na minha casa, de novo, né? Eu já tinha escritório em casa antes, mas aí a Joana foi nascer, eu tive que desfazer. Então, assim, na prática, turma, tenha um ambiente preparado para que você possa performar, para que você possa cumprir o seu dever. Você não vai treinar num lugar que vai acabar com o seu casamento. Você não vai frequentar um lugar que vai levar você para um vício que você tem. Tenha um ambiente blindado, saiba o que te afeta, né? E tenha um ambiente blindado para isso, beleza? Quinto ponto, consequências. Consequências claras. Às vezes, galera, a gente não tem clareza do que acontece se a gente não fizer o que tem que ser feito. E aí parece papo de coach, né? Fazer o que tem que ser feito, colocar a mão na massa, vestir a camisa. Muitas vezes a gente não tem concretude do que vai acontecer se eu não fizer o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu não prospectar nenhum cliente para atendimento. Combina em que? Ah, eu posso ficar sem fechar clientes novos por uma semana, mas na segunda semana, se eu não fechar cliente novo, eu já tô ferrado, entendeu? Tem até um outro meme também bem engraçado sobre isso. O cara falando assim: Amor, eu descobri que eu fiz as contas aqui e a gente tem dinheiro para viver a vida toda. Aí a mulher fala: Nossa, amor, que bom. Aí ele fala: só que também nas minhas contas a gente tem que morrer amanhã. Então, então assim, é, às vezes, né, você precisa saber qual que é a consequência de não se movimentar, né? Pô, se eu não entregar isso aqui, como que acontece? Se eu não falar o que eu tenho que falar, se eu não cuidar do que eu tenho que cuidar, o que acontece? Tem que ter clareza sobre a consequência que você paga, né? E consequências claras fazem parte do código de honra do dever. Se eu não vir aqui dar essa aula, o que acontece? Se eu não participar das mentorias de segunda-feira, o que acontece? Se eu não prospectar clientes, o que acontece? Então, assim, tem que ter consequência clara. Tudo vai ter um preço, tá? O preço de fazer, o preço de não fazer vai ser também um preço. Então, tudo vai ter um preço, tá bom? Então, vamos lá. Progressão de carga. Nossa, agora eu falei de academia, né? Agora o Mal falou de musculação. O que que é progressão de carga? Eu estou usando um termo bem fácil de entender, tá? Progressão de carga é como na academia, né? Você consegue fazer, sei lá, às vezes você consegue fazer um supino com 35 quilos, vamos supor. Aí você faz com 35 uma semana, com 35 2 semanas, com 35 4 semanas, e aí começa a ficar leve para você. Começa a ficar leve. O que que eu preciso fazer? Porque eu tô ficando mais forte, obviamente. Eu tenho que pôr, ao invés de 35, eu tenho que pôr 40 quilos. Aí eu vou lá, ponho 40 quilos e aí fica um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil para eu fazer. Aí
na primeira semana com os 40 quilos vai ficar mais difícil. Na segunda semana vai ficar menos difícil. Na terceira, menos difícil. Na quarta semana já tá leve. O que eu tenho que fazer? Pôr mais 5 quilos. E aí eu vou, mês a mês, progredindo a minha carga. Maurício, eu não tô treinando, eu não vou na academia, eu não faço isso. O que que você tá falando disso? Galera, vamos converter isso pro um cenário de vida real, tá? Olha, falando em trabalho, eu tô dando conta só do meu trabalho, né? Ou vamos supor, eu não tô dando conta nem do meu trabalho. O primeiro passo que eu tenho que fazer é começar a dar conta do meu trabalho. Quando começa a ficar fácil demais, o que que eu faço? Peço por mais desafios. Quando tá ficando fácil de novo, quando eu começo a ter tempo para ficar no celular enquanto tô trabalhando, o que que eu faço? Peço mais desafios. Arrumo coisa para fazer. Maurício, isso é coisa de otário. É assim que as pessoas que eu atendo são promovidas, tá? É assim que as pessoas que eu atendo elas são promovidas, sempre fazendo mais do que elas são pagas para fazer. Na hora que vão pensar, eles, junto com outras coisas, não é só fazer mais também, tá? Tem isso também. Mas progredir carga é sempre bom. Poxa, se você não consegue, por exemplo, ser uma pessoa mais calma em casa, tenta ser uma pessoa mais calma na rua primeiro, por que não, né? Se você não consegue ser uma pessoa mais calma na rua, tenta ser uma pessoa mais calma em casa, depois vê se você consegue ser na rua. Começa pelo mais fácil, lógico, né? Fazer supino com 30 quilos também é leve. Então, assim, vai progredindo, né? Cada semana sobe aí uns 10, 20% da sua meta aí, ou do que você consegue fazer. E você vai ver que tudo vai melhorar para você aí, beleza? Sétimo ponto. Como eu posso dizer isso aqui? Linguagem, não sei se eu quero usar esse termo. Vamos colocar vocabulário de comando. Vocabulário de comando. Vocês já viram um vídeo ou tem parente militar ou alguma coisa que envolva, né, o militarismo? Vocês podem ver que eles falam de um jeito diferente quando eles têm que explicar alguma coisa. Eles não falam assim, poxa, será que você poderia fazer isso, não sei o quê? Quem sabe, será que é da sua vontade? Talvez tentar, imaginar e pensar e aberto. Nenhum deles fala assim, eles falam assim, 01, apresentar arma. 01 lá. 02, sentido. Então, assim, o vocabulário de comando que eu quero trazer para vocês é que vocês entendam que tudo que vocês forem fazer tem que ser tem que ser dado como comando para vocês mesmos, sabe? A nossa mente, ela é tipo um computador mesmo, tá? Você já tentou dar uma instrução vaga pro chat GPT? Do tipo assim, melhore? Você pede lá um post pro chat GPT. Chat GPT, me faz um post sobre autoconhecimento. Aí ele faz um negócio nada com nada lá. Aí você vai falar assim, não gostei, melhore. Cara, ele vai fazer algo pior do que você pediu. Pior do que a primeira vez. Pior do que o primeiro resultado. Você vai precisar falar assim: seja mais concreto, não fale disso, não age dessa maneira, seja direto, tarará, tarará, tarará. Tem que saber dar comando para poder usar uma IA, concorda? E que a nossa vida é a mesma coisa, o nosso cérebro não é muito diferente disso, né? A nossa inteligência humana não é muito diferente disso. Muitas vezes eu preciso falar assim: hora de dormir, hora de comer, hora de trabalhar, entendeu? Tem que ter muitas vezes um verbo, uma ação, né? Uma quantidade do que você vai fazer, uma hora, um lugar. Pouquíssimo poético, tá? Pouquíssimo poético. O que que eu vou fazer quando agora vai ser isso e pronto? Hora de prestar atenção na aula. Pum, sabe? Tenha esse vocabulário de comando com você mesmo, sabe? Não se trate do tipo assim, ai, nossa. Quando eu te... Ai, será que eu deveria fazer isso agora? Cara, quem vai saber é você, brother. Você vai fazer ou você não vai? Não tem outra escolha. Ou você é ou você não é. Ou é gol ou é fora. Entendeu? Você que tem que saber isso. Entendeu? Não vou saber eu. Sabe?
Vamos lá, oitavo para acabar aqui, ó. Aí a gente já passa as nossas ferramentas e já bate um papo aqui, Karine. O que a gente tem como ser humano, tá? É que por mais que todos esses, né, esses passos até aqui, eles sejam bem claros, muitas vezes a gente precisa entender os ciclos, tá? Então, dar uma distraída durante o dia é necessário, tá? E a gente vai chamar isso daqui assim mesmo, ó. Ciclos de pausa. Vamos chamar assim. O que que são os ciclos de pausa? Por exemplo, eu tenho mais coisa para fazer no computador hoje ainda, tá? Mas assim que eu acabar a aula, eu vou descer, vou ver se alguma das crianças estão acordadas ainda. Talvez eu jante, entendeu? Não sei se eu vou jantar ou não, porque eu comi um negócio antes de começar a aula. Então, assim, eu vou ter uma pausa. Se eu tentar emendar direto das 8 da manhã à meia-noite e não fizer nenhuma micropausa, a chance de eu não conseguir produzir nada é absurda. É absurda. Entendeu? A chance de eu atropelar um problema no outro e ficar o dia inteiro aqui no celular assim, ó, enquanto o mundo tá pegando fogo, é altíssima. Então, eu preciso entender quais são os ciclos de pausa que eu tenho. Então, poxa, eu não consigo dedicar muito mais do que 1 hora e meia numa tarefa, por exemplo. 1 hora e meia eu já fico já com a cabeça estourando. Aí eu tenho que parar um pouquinho, eu desço, passo um café na minha máquina, volto, pego uma água, entendeu? Vou no banheiro, volto. Mas se você ficar tentando muitas vezes forçar a não ter essas pausas, né, essas pausas programadas, que são pausas de no máximo 5 minutos, 10 minutos, você não consegue ser produtivo, você vai entrar naquela linha da motivação, como eu falei, né? Ai, nossa, eu fui pro computador para trabalhar hoje e não consegui fazer nada, meu. Nossa, tô muito desmotivado. Nossa, muito desmotivado. Não, não dá. O que você tem que fazer é entender, cara, eu tô precisando fazer uma pausa, faça. Faz uma pausa de 5 minutos e volta. Tipo assim, ó. Nossa, eu tô. O motor vai fundir aqui. Deixa eu parar 10 minutos para ele esfriar um pouquinho. E aí eu já volto de onde eu parei. Se você tocar numa tocada só, a chance de você fundir o motor é altíssima, tá? É altíssima e eu faço isso meu dia inteiro. Então, assim, ó, eu venho trabalhar aqui umas 8 horas da manhã, eu tô por aqui já. Aí, quando é perto de umas 10, eu faço uma pausa. Quando é meio-dia, eu faço outra pausa. Quando é umas 3 horas, 3h30, 4 horas, eu faço outra pausa. 5h30, eu paro. Se eu for dar aula ou se eu for trabalhar de novo, vai ser para perto de 7h30, 8 horas ou por aí, entendeu? Mas essas pausas aí me garantem que eu trabalhe por essas por essa 1 hora e meia, 2 horas aí que eu tenho de blocos de trabalho. Então, eu tenho 2 horas de trabalho acontecendo, entendeu? Não é 2 horas de TikTok, entendeu? Não é 2 horas aqui scrollando, vendo feed, entendeu? Até porque parte do meu trabalho também é conversar com pessoas, mas é conversa de trabalho, entendeu? Não fico aqui vendo vídeo, mandando meme, etc. É 2 horas que eu fico trabalhando. Eu prefiro ter, às vezes, umas 2 horas fazendo nada durante a hora útil, né? Que é 10, 15, 20, às vezes 1 hora de almoço, tudo mais. Prefiro ter essas pausas e ser ultra produtivo quando eu tô sentado no computador do que tocar tudo aí no mesmo ritmo e o motor afogar e a gente não vê nada acontecer, beleza? Maurício, legal, beleza, como sempre, entendi o que você falou, achei legal, mas eu não sei por isso na prática. Não sei por isso na prática. Como que eu faço isso daí? Como que eu faço isso? Qual que é um passo a passo para eu poder começar a vencer a motivação, a ver a vida como um dever, a cumprir meu dever? Como que eu faço isso acontecer para mim? Não sei, me explica. Passo a passo, um depois do outro, sequencial, tá? Vamos lá.
Vamos colocar até aqui, ó, sequência prática, vai chamar essa parte aqui. Sequência prática. Galera, a sequência prática aqui para vocês vai ser bem simples. Eu vou fazer até com essa caneta que é mais grossa aqui a ponta. Primeiro ponto, tá? Definir o que quer. Eu não sei o que você está querendo aí, mas, por exemplo, pode ser que você queira ganhar mais, pode ser que você queira mais cliente, pode ser que você queira. Eu não sei o que você quer, mas primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir, tá? Essa não é uma aula sobre descobrir o que quer fazer, é sobre fazer o que você está sentado no pudim aí para não fazer, tá? Então aqui, eu sei o que eu quero fazer? Sei. Então eu vou pôr isso num papel, tá? Eu vou pôr isso num papel com uma ação, quando, como, onde. Vou ter que colocar a minha meta. Então a gente vai colocar aqui entre parênteses aqui a minha meta, tá? Tem que ter uma meta, um objetivo, tem que ter. Não tem lugar sem essa meta, tá? Não tem como fazer isso sem essa meta, tá bom? Segundo ponto, preparar o terreno. Opa, ficou aqui. Preparar o terreno. O que que é preparar o terreno? Foi como eu dei o exemplo do escritório. É um espaço para trabalhar, porta fechada, notificação, celular no silencioso, sabe? Às vezes um mapa de visão aqui, aquele board vision. Às vezes é uma lousa onde você vai ter anotado tudo que você vai fazer. Não sei o que você precisa para preparar o terreno, mas você precisa preparar o terreno, tá bom? Você precisa preparar o espaço, o lugar. Tem que ter, sabe? Se você se perde no horário, tem que ter um relógio no pulso, um relógio na mesa, entendeu? Tem que ter um terreno preparado para isso. Então, primeiro ponto, meta. Segundo ponto, preparar o terreno. Tá bom? Terceiro ponto, fazer sem pensar. Como assim, Mal? Você fala tudo que a gente tem que fazer pensando. Por que que aqui eu tenho que fazer sem pensar agora? Porque você está pensando demais, tá bom? Você está pensando demais. Então, muitas vezes você fica pensando, pensando, pensando e não faz. Então, para poder tirar do papel, que é isso que eu quero que você faça, eu convido você a não pensar. Até porque, se você tem um problema de não conseguir executar, é porque provavelmente você pensa muito mais do que faz, tá? Então, assim, se o seu problema é não conseguir fazer, faça sem pensar, porque talvez você pense demais há muito tempo e aí só pensa. E é isso, tá? Quarto ponto aqui, entenda seus ciclos. Seus ciclos. O que que são entender os ciclos? Como eu disse, cara, se eu sei que eu tenho 40 minutos de foco, eu preciso parar. Se eu sei que eu tenho uma hora de foco, eu preciso parar. Se eu sei que eu tenho uma hora e meia de foco, eu preciso fumar um cigarro, sei lá. Faça isso, tá? Percebeu que tá precisando fazer uma pausa, que você já conseguiu entregar, já teve alguma meta, alguma entrega concreta sobre isso? Para um pouquinho e vai fazer o que você tem que fazer. Se for um cigarro, por exemplo, faz uma pausa de 10 minutos para fumar um cigarro. Não recomendo que seja um cigarro, mas seja um café, para tomar uma água, esticar a perna. Perceba os seus ciclos. Eu, Maurício, eu tenho ciclos de uma hora e meia por aí. Então, assim, eu não consigo ficar mais que uma hora e meia sentado. Eu tenho que dar uma levantada, nem que for levantar e andar em volta do meu próprio eixo e voltar e sentar de novo. Mas eu preciso levantar. E esse é o jeito que eu funciono. Se eu não fizer isso, em uma hora e meia, uma hora e 35 de trabalho, eu já tô aqui já, ó. Tô scrollando a For You do TikTok, entendeu? Então entenda isso, tá? Dispersou, faz uma pausa, cronometrada e volta, tá bom?
5. Mínimo, como que eu tinha chamado lá? MPI, né? Mínimo. Ah, não, aqui embaixo. É PMI. 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 Tenha uma entrega mínima que você tem que fazer nos dias bons e dias ruins, tá? Cara, dia azedou, a minha entrega mínima hoje é essa, ó. Pá, é essa. Tenha clareza sobre o seu PMI, sabe o que que você precisa fazer para poder entregar. E vai, cara. Vai ter dia que você vai estar motivado, vai ter dia que não. Hoje eu tô incrivelmente motivado, entendeu? Semana passada eu não tava, entendeu? Talvez semana que vem eu não esteja, não sei. O futuro a Deus pertence. Mas tenha clareza de que muitas vezes o dever ele só surge quando você faz esse compromisso que é mental, beleza? É mental, tá bom? Vamos lá, escala com método. Eu vou emendar algumas coisas aqui que eu vou explicar tudo junto, tá? Escala com método, é, consequência, consequência, e esses daqui culminam em talvez um fechar ciclos. Aqui o que que é, galera? Como eu disse, aquela brincadeira da progressão de carga, né? Tenha algum método para que você vá melhorando ao longo do tempo. Se, poxa, se a sua entrega mínima num dia é você dar uma aula às 8 da noite, o que mais você poderia fazer, sabe? Tipo, é dar uma. A minha entrega não é. A minha mínima não é dar só uma aula por dia, tá? Eu faço uma porrada de coisa. Mas ela surgiu dessa escala, como eu comentei aqui com vocês, dessa progressão de carga, tá? Se eu não fizer as minhas coisas, quais são as consequências, né? Se eu não entregar a aula aqui, todo mundo vai entender, vai, mas como que eu fico comigo? Fico péssimo. Então, cara, não quero ficar assim. E muitas vezes tem que entender também que às vezes não é pra você, às vezes você vai ter que dar um basta aí nisso tudo. E, enfim, tá? Como eu disse, a motivação ela é um aluguel, tá? Que uma hora é sua, outra hora não é. Uma hora ela tá embasada no dia, na temperatura, ela tá embasada no resultado do seu time do coração, e amanhã, o dia que você não tiver isso, você não tá mais motivado. Já o dever, ele é seu, ele é um patrimônio, entendeu? O dever, ele é seu. E se você não enxergar a sua vida, né, os seus deveres como um patrimônio que eu tenho que cuidar, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que prosperar, você vai ter problemas sérios na sua vida com as consequências que isso vai acarretar para você, tá? Karine, você quer compartilhar um pouquinho do que você ouviu aqui? A Nayara estava com a gente no comecinho, mas precisou sair porque chegou em casa. Quer compartilhar alguma coisa? O que que você achou? Fez sentido? Karine que tá em alta essa semana aqui, todo mundo falou lá no Prime dela, falou, pô, a Karine me ajuda, a Karine me ajuda. E é uma alegria ter você aqui, Karine. Quer compartilhar alguma coisa? Aproveitar para tomar água. Tá? Não? Aí, voltou, voltou. Quer compartilhar, Karine, algum ponto de vista do que você ouviu hoje? Agora sim. Aí. Tá com É, delay, será? não, acho que era por causa do fone. Se eu não Ah, tá. Ai, ele eu consigo desconectar. Sim, Mal, gostei muito da parte também do diagnóstico, para a gente não se perder aí no foco, porque a motivação não como é que eu posso falar? Não é entusiasmo, às vezes, né? sim, Uhum. E eu, assim, eu costumo ser bem organizada, não abro muito mão das coisas que eu me programei para fazer, mas gosto também dessa política de isso aqui tem que ficar, se tudo der errado hoje, o mínimo possível. Gostei da tua teoria aí, mas o sim, mínimo possível que eu tenho que entregar vai ser isso. sim. Pode cair o teto, mas tem que acontecer. É, eu gostei da nomenclatura aí que tu deu, mas o mínimo possível eu acho que ajuda muito. Sim. É o.
É o PMI lá, né? O mínimo É, negociável. é, Padrão mínimo negociável. Foi isso que eu coloquei. Irredutível, quer dizer. Mas redutivo. você já é uma pessoa, né, Karine, que tem uma disciplina muito forte, né? Mas com certeza você deve atrair ou atender pessoas que não são, né? Esse que é a questão. Eu acho que até o algoz de quem é muito disciplinado é estar interagindo com quem não é, né? Como que Sim. você consegue, assim, tocar com essas pessoas? Você fala alguma coisa, você não fala nada? Você consegue lidar bem com isso? Eu tenho, como eu posso dizer, hoje eu tenho uma empatia grande. Nem sempre foi assim. Já falei Hum. muito mal, já xinguei muito, já reclamei bastante, mas hoje eu consigo entender e pelo menos, tipo assim, não ficar bravo, sabe? Mas que me cansa. Os motivacionais me cansam, cara, cansam mesmo. Eu hoje, da mesma forma, já me irritei. É que eu também não nasci assim. E aí eu falo muito do caminho que eu percorri, mas assim, eu só deixo claro que não fazer, tudo bem, mas tudo bem não alcançar o resultado também. Tem isso. É, não fazer, tá bom, mas tudo bem se o resultado não chegar. É só as E aí, consequências, né? e, e eu procuro trazer assim um pouquinho todos os dias, porque eu vejo tipo, o que vê muito em tudo, né? Um pico, um acelera. E eu atraio realmente muitas pessoas porque é, de fato é o que a disciplina eu digo que é a virtude que vai vir primeiro de todas as outras. Sim, Porque se você conseguir ter a disciplina como virtude, você vai conseguir desenvolver outras virtudes também, exato, exatamente. né? E senão vai ser muito difícil desenvolver, sem disciplina você não desenvolve nenhuma outra virtude, Nenhuma né? outra, exato. Nenhuma outra. Então a disciplina é a virtude que começa todas as outras. Mas eu procuro trazer muito nesse aspecto de escolhe uma coisa e fica boa nela. Depois Sim, escolhe outra. Mas não ir muito no desejo do corpo, ai, porque eu senti, porque hoje vai ter que gerar algum desconforto. E claro, não são todos os dias iguais, vai ter outras demandas. Mas alguma coisa não dá para abrir mão. Isso eu faço também. Eu não vou dormir até que pelo menos esses 3 pontos aqui que eu me programei de fazer, eu vou fazer. sim, Então, se eu me distrair durante o dia, se eu demorei mais conversando com alguém, alguma coisa aí que descontou, então vai ser 15 minutos a menos do sono, que aí eu até comentei na aula semana passada. sim. Onde a gente mexe, acaba que mexe no sono, né? É, onde estraga tudo. E foi o que eu falei assim, às vezes a pessoa sacrifica a manhã dela, à tarde vai pro ralo, ela vai engatar só à noite, e aí quando ela vai ver é 2:30 da manhã, cara, e acabou. Ela não vai acordar cedo no dia seguinte, e começa toda aquela bola de neve, né? Eu tiro do sono. Aí eu não tiro na hora tanto de deitar, mas eu tiro na hora que eu acordo. Na hora de levantar, né? É, eu E também. também não é bom. É. Eu tenho alguns compromissos que eu faço aqui pela manhã, mas dias muito complicados, que acaba sendo mais da Joana, assim, isso não era um padrão, né? Mas quando, assim, a Joana dá muito trabalho de noite, cara, não tem como a gente continuar o dia, porque senão a gente fica muito mais estressado, porque ela já vai acordar cansada. Se a gente acorda cansado também, a gente tem muito menos paciência com ela, fica muito mais bravo, estressado e tal. Então, É, tem que voltar, assim, é por questão de sanidade mesmo, às vezes. Cara, foi dormir 4:30 da manhã, sabe? imagina. Cara, E uma coisa que eu também gosto de levar é que você tem que colocar a disciplina e a rotina dentro da tua realidade. sim, Por exemplo, eu não tenho criança, então é diferente da tua. exato. E aí eu acho que um grande erro é colocar a rotina e a disciplina dentro da realidade de outra pessoa. Sim, E aí a pessoa também não vai conseguir encaixar. Mas é como você falou, então eu vou definir 2 ou 3 coisas que é o mínimo que eu vou fazer, mesmo que a tua rotina seja totalmente diferente todos os dias, porque você tem um bebê, uhum, que a ideia é diferente da minha, né? uhum, exato. Mas, Quer, de quer ver, qualquer forma, não ter a clareza desses pontos não vai ajudar em nada, né? quer ver uma coisa, Karine, muito forte hoje em dia?
que não é para qualquer um, é para um nicho específico da humanidade fazer Iron Man. Cara, Ai, quem consegue acordar 4h30, pedalar 100 km, nadar 200, correr é, 350 e, tipo, ter um dia de CLT de cão? Ninguém consegue, velho. é, Ninguém, tipo, fazer isso e ter filho, fazer isso e ter que dar atenção pra um cachorro, não consegue. não É uma parcela consegue. muito pequena. Eu vejo a galera, todo mundo, Iron Man, Iron Man. Eu falo, cara, não, Iron Man é perdeiro, velho. Não é pra você não. Você que pega 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar de ônibus aí, não é pra você Iron Man, não, cara. Vai jogar É, boliche, vai fazer alguma outra é coisa. verdade. Tem coisas que 24 horas no dia tu vai encaixar tudo. Faltou. Faltou quantos? Ah, faltou 10 horas. Vou ter É, que fazer. exato, exato. Exato, então não dá. Eu acho que a pessoa se perde muito querendo, que eu também já fiz, né? Uhum. Querendo colocar a rotina, a disciplina dentro de uma realidade que não é a nossa. Que não é nossa, exato. Mas Não é a é um nossa. problemão. Mas é isso, a gente tem que saber, né, Karine, assim, até onde dá pé pra gente e é É, isso, né? Cara, dá é. pé pra mim. Eu, por exemplo, ó, eu parei de ir na academia, já vai fazer 3 meses que eu vou voltar semana que vem. Entendeu? Já, já é semana que vem, tem 3 meses. Agora eu acho que observando aqui, Joana engatando no sono, não sei o quê. Eu conseguindo ser mais produtivo agora que eu tô, né, mais focado aqui, sem distração e tal. Eu acredito que eu consiga dar espaço para ir para academia, porque também a academia não pode se tornar um problema pro meu trabalho também, entendeu? Não posso ir para Sim. academia e estar super bem de saúde, com um corpo legal e tá devendo sabe, a prestação do carro, tá devendo a escola das crianças, o aluguel, não dá também, entendeu? Então, são escolhas que a gente faz que tem que tá claro, entendeu? Com o trabalho fluindo em questão de entrega, tempo e tal, eu consigo ter mais cabeça para ir, sabe? Mas aí essa é a maturidade da tua realidade, que é o É. que eu também gosto de pensar. Ah, eu vou todos os dias na academia, exceto o dia que não dá. Todos os outros eu fui. Mas aí é uma coisa, você fez mudança de casa, tem isso, tem evento, tem um monte de coisa. Mas não é simples. Isso tem a ver com motivação, que tem a ver com autoconfiança, que a gente só confia em quem a gente conhece. Uhum. Agora, se você, tu se conhece, eu não estou indo por causa disso, isso, aquilo. Ou simplesmente, hoje eu não vou porque eu vou ficar, porque uma Tá hora a frio. mais, não sei o quê. Não, eu não tenho isso. Então, a culpa não faz mais parte. Eu não vou amanhã porque eu vou levar meu pai no médico, Aham, aham. sabe? Sim. Mas aí você olha diferente para as coisas. Exato. E você se trata diferente também, né? Sim. Você se dá um outro valor e tal. Então, eu tô super satisfeito em não estar indo, apesar de eu estar percebendo que eu tô comendo mais, que eu tô. As roupas estão apertando e tal, assim, porque eu troquei, né, meu guarda-roupa inteiro. Então, já tô no limite, já tenho que voltar rápido, porque senão daqui a pouco eu tenho que comprar roupa de novo. Não compra, não compra, não compra. Não, não, não vou comprar, não. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem que saber isso e como você falou, né? Que eu achei uma frase muito poderosa também. Tudo bem não ir, mas também tudo bem não ficar reclamando que tá engordando, né? Então, é isso, sabe? Tipo, você não quer fazer, beleza, só não reclama. Então, tá de boa pra você, tá de boa pra mim também, É. né? Mas é isso, que bom. Uma baita troca, Karine. Obrigado Bom, pela sua presença aqui, a Nayara também por ter vindo. A Lê tá presa lá na questão lá do. Presa não, né? Ela escolheu tá lá com o filho dela. A Jojo veio aqui dar boa noite, Jojo. Dá boa noite pra ainda Karine aqui, ó. acordada. Aí, ó, tá indo pra cama agora. Boa noite! Dorme bem para amanhã acordar. A Helena também, ó. Todos. Todos, ó. Acordem mais lindos. Todo mundo. Aí vai ser um sono, então, de beleza. Soninho É, de. a gente dorme para acordar mais feliz, né? Exato. Karine, obrigado por hoje, viu? Fica com Deus, uma Obrigada. boa noite. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Tchau, Até. tchau.